Mais uma plataforma no ar, dessa vez com Leônidas Badaró, jornalista criano. Cara, acompanho esse cara desde criança, né? Desde novo. E foi uma honra imensa gravar com ele. Hoje ele além de jornalista, ele é narrador também dos jogos do Campeonato Acreano. E dos jogos dos times acreanos na Série D, na Copa do Brasil e Copa Verde, né? Os jogos, nas transmissões da Eleven Sports, plataforma Eleven Sports, na internet. Então a gente falou sobre muita coisa, o começo dele na TV, né? Foi muito legal, da origem dele, né? Como é que ele veio parar em Rio Branco, que ele não é de Rio Branco, ele não é da capital. E a gente falou muito de futebol acreano também, a gente falou de muita coisa e vale muito a pena ouvir. Antes de ir pro papo, aquele recadinho de sempre, né? Que é o Clube TDQ. O Clube TDQ é o quê, Jonathan? É o clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você pode colaborar com a gente com 10 ou 20 reais. Você pode doar aí, você pode mandar aí pra gente uma graninha que vai nos ajudar muito a continuar fazendo conteúdo da hora pra vocês, beleza? Então não perca tempo. Entre em contato com a gente lá no Instagram, @teólogo de quinta. Lá tem uma aba de destaques só sobre o Clube TDQ. Lá tem um Pix para você fazer a transferência pra gente, os benefícios que você vai receber sendo assinante, e vai nos ajudar muito, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar, plataforma de número 82. Estou com um convidado ilustre aqui, que é um cara que eu sou fã desde... Esse eu posso dizer que eu sou fã desde criança, porque literalmente desde criança que eu sou fã, que é o Leônidas Badaró. Cara, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para trocar ideia comigo. E queria que você se apresentasse para quem porventura não te conhece, né? Que eu tenho muitos ouvintes que não são do Acre e não lhe conhecem. Se apresente pra gente conversar e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e assim, a primeira coisa é que já tá me chamando de velho, né? Já começou mal, mas tudo bem, vou relevar. Meu nome é Leônidas Badaró, eu sou jornalista há mais de 20 anos, faço um pouco de tudo, né? No jornalismo já fiz de tudo, fiz locução de rádio, televisão, site, tem uma veia esportiva também, né? Já que eu narro futebol, já fui comentarista, repórter, enfim, faço uma montanha de coisa nessa arte que é a arte da comunicação. Cara, eu lembro, na verdade a primeira lembrança que eu tenho de você era na TV5 como repórter. Verdade, é onde eu comecei aqui em Rio Branco. Eu comecei realmente na rádio, né, John? Há mais de 25 anos na rádio em Chapuri. Eu sou de Chapuri. E pela voz, eu não sei, essas coisas que não dá pra explicar. Eu não trabalhava na rádio, não tinha nada com a rádio, mas todo dia eu passava na rádio. Lá se chama Rádio Educadora 6 de Agosto. É assim, sabe aquela coisa que quando você nasce com um dom pra alguma coisa... a coisa vai te chamando, é um imã. E eu acabei que eu ia todo dia na rádio, fiz amizade com a galera na rádio e quando me dei, estava apresentando programa. E confesso que foi um grande aprendizado. E a TV5 você tem razão. Quando eu vim embora para Rio Branco foi onde eu iniciei a minha carreira como jornalista aqui na capital. E na televisão, né, lá em Chapuri eu fazia rádio. Beleza. Cara, deixa eu te dizer mais ou menos como é que funciona aqui o nosso programa. Quando eu gravo com pessoas, principalmente com jornalistas, eu gosto de saber a trajetória da pessoa, né? Porque, quando eu gravei com o Paulinho, que foi quem fez a ponte pra gente gravar, o Paulinho contou mais ou menos como foi o início da carreira dele como jornalista até. Falamos de futebol também, que é a área dele, né? Futebol acreano. Ele é uma enciclopédia do futebol acreano, Paulinho Henrique Nascimento. É verdade. Conhece muito. Eu sou muito fã, inclusive a minha família toda é fã. E então eu gosto muito de conhecer a história, porque eu sou apaixonado pela comunicação, muito desde criança. E, cara, vocês foram minha influência. Vocês do jornalismo acreano foram minhas influências, porque parece um pouco que incomum hoje em dia, mas naqueles anos ali
2010, 2005 para 2010, a gente consumia mais jornalismo do Acre do que de fora. Hoje que virou comum o pessoal assistir mais notícias do Jornal Nacional e tal. Mas eu lembro muito bem de ter essa lembrança de a gente consumir rádio do Estado, né? E também o Jornal do Estado. Tem toda razão, é verdade. E aí hoje em dia meio que o pessoal perdeu essa coisa de consumir muito jornalismo daqui. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, cara. Como é que foi o começo lá de Chapuri, né? Então, assim, eu conto, o papo aqui a gente vai e fica à vontade. Mas assim, Jonathan, como é que eu começo no jornalismo? Eu estava dizendo, em Chapuri, eu ia muito à rádio e eu coordenava um programa chamado Polo Moveleiro em Chapuri, dava muita entrevista na rádio. E aquela coisa de alguém dizer, olha, tu tem uma voz muito legal, tu tem uma voz boa, eu sempre fui muito comunicativo. Sempre trabalhei muito essa coisa da comunicação, mesmo que não profissionalmente. E aí, cara, aquela coisa que, assim, quando você é meio jovem, você não sabe o que vai fazer direito, você não, como todo jovem sonha em jogar futebol, como todo jovem sonha em ir à lua, como todo jovem, depois descobri que eu não sabia o que eu queria. Cara, e a comunicação foi algo que entrou na minha vida meio que sem pensar. Eu nunca pensei em ser comunicador, nunca tive esse sonho. E aí eu tava dizendo essa coisa de ir pra rádio, quando eu me via na rádio todo dia, era algo meio que inconsciente. E um dia alguém disse assim, cara, apresenta um programa aí. E é coisa de louco, eu fui apresentar um programa de música romântica às 2 da tarde. Programa de música romântica é 10 da noite, né? Eu lembro que na época uma das inspirações era um cara que você não deve conhecer, mas o pessoal mais antigo chamado Sérgio Boca. Ele era da Líder FM. A Líder FM era uma rádio muito grande em São Paulo e ela passava a noite aqui, se não me engano, na Rádio Gazeta. E ele, cara, tinha uma voz maravilhosa. E eu fui fazer esse programa às 2 da tarde. Resumo, tinha tudo para ser um fracasso. Foi um sucesso. E na sequência eu devo à rádio, inclusive, o fracasso do meu primeiro casamento, porque eu tinha um emprego muito bom no governo, era cargo comissionado, coordenava esse projeto, e teve um concurso da prefeitura de Chapuri para locutor da rádio. E eu fiz, e passei. E aí foi assim, como trocasse um salário, vamos lá, de 5 mil para 1.000. Cara, e quando chegou a hora de dizer assim, decide o que é que tu vai fazer da tua vida. Eu não pensei 2 vezes. Cara, eu vou seguir o meu sonho, vou seguir o que eu quero fazer, vou seguir. E aí eu decidi ir pra rádio. Fiquei na rádio algum tempo. E aí posso já contar emendar aqui com Rio Branco? Pode ir. E aí eu vim pra Rio Branco e aí eu vim passar férias no final do ano. Já namorava uma moça aqui da capital. E vim passar férias e o pessoal me conhecia da Rádio Difusora, porque eu era correspondente da Rádio Difusora. E nas eleições eu participava por telefone, contato da TV Gazeta, da TV 5, dando flashes por telefone do interior. Então eu já conhecia a galera, né? E aí um dia eu deixei meu currículo na TV 5 e é uma história muito curiosa, né? Porque eu lembro que era o carnaval quando era feito a prefeitura fazia uma parte e o governo fazia outra. Eu lembro disso que na época foi na Gamileira, era organizado pelo governo mais cedo, quando terminava, acontecia ali na Praça da Revolução, na Praça do Sérbio, a segunda parte, que era à noite até a madrugada. Eu apresentei meu currículo na TV 5 e eu tinha um programa meio que experimental, de televisão, a gente fazia com 2 videocassetes, pra ter ideia, um negócio bem mais. E por telefone fazia, né, o trabalho durante as eleições ou algo muito importante, já participava por telefone. E deixei meu currículo na TV 5. E aí lembro que o Demóstenes Nascimento, que está lá até hoje, me liga e diz assim, olha, sexta-feira de carnaval tu vai lá pra Gamileira. Bom, na minha cabeça, ó, vai lá, isso é uma história muito curiosa e engraçada, vai lá pra conhecer, né? Na minha cabeça era isso. Eu não sabia de TN, nada de televisão. E aí cheguei lá, me deram uma camisa da transmissão, até aí tudo bem, todo mundo tava com a camisa. O pessoal que tava limpando, o pessoal que tava ajeitando a iluminação, então, bom, tudo bem, todo mundo tem uma camisa, eu também tenho. E daqui a pouco me chama, o Paulo Henrique era o diretor na época, e me chama e me apresenta um cara e diz, olha, isso aqui é o Rodilson, que hoje trabalha na TV Acre, e ele vai ser teu cinegrafista. Tu já pode começar a fazer pré ao vivo, assim que tu quiser.
Jonathan, galera que tá ouvindo, eu nunca tinha ouvido falar em pré ao vivo. Eu não sabia o que era isso. Aí eu fui agora. E aí chamei o cara no canto, assim, o Rodilson, que foi muito bacana demais. Ele disse: Rodilson, me diga uma coisa, eu queria falar contigo um negócio, cara. E quando é verdade, eu sou de Chapuri. Eu tenho experiência em rádio, em televisão, não sei de nada. Cara, eu não sei o que é pré ao vivo, me ajuda. Aí ele começou a rir e disse: pré ao vivo tu faz como se fosse ao vivo. Termina, a gente vai entregar a fita. Me dá aí. Aí gravei lá uns 2, 3 pré ao vivo, da movimentação, da chegada do pessoal. E fui com aquela... Sabe quando não passa mais nem pensamento? Primeira vez na frente de uma câmera, entregar lá pro diretor e ele assistir assim a impressão e dizer assim: meu, tá uma merda isso aqui. Aí botou lá no aparelho e eu juro que eu tremia, cara, a minha perna. Mas disfarçando, assim, todos os efeitos, o cara fiz um pré ao vivo, não sabia nem o que era. Mas quando terminou, ele olhou pra mim e disse: pelo amor de Deus, porra, nós contratamos um profissional de primeira qualidade. Aí eu saí de lá, cara, me sentindo um gigante, bicho, assim, sabe? Meu irmão me sentindo... E aí, daí comecei, aí aquela coisa, quando você tem uma oportunidade, aí falando sério, quando você tem uma oportunidade, é aquilo que você quer fazer, você tem que se dedicar. E a partir desse dia eu comecei a estudar muito, eu já assistia muito a televisão, mas comecei a assistir mais ainda. E aí não assisti pelo olhar do telespectador, mas de assistir o olhar profissional de como fazer. E aí a gente vai crescendo, me tornei editor-chefe da TV5 depois de algum tempo, aí depois saí, fui diretor de jornalismo da Rádio Difusora, depois fui diretor de jornalismo da TV Aldeia, fui diretor da Rádio Aldeia, narrei futebol na TV Gazeta, né, durante um tempo. E a história com o futebol da narração é curioso, porque assim, eu via que na época da TV5, Roberto Carlos tinha um programa lá, né? Roberto Carlos, que é um dos cronistas esportivos do Acre mais conhecidos. E o Alberto queria fazer, não tinha transmissão ao vivo nessa época, mas queria fazer o tape dos jogos dos melhores momentos no programa dele. E ele tentava todo mundo de rádio e não dava muito certo, por conta do time, né? Que é diferente. E não é fácil. Não é fácil você que está há muito tempo fazendo rádio, ou alguém que está há muito tempo fazendo televisão, fazer os dois é muito complicado. Apesar dessa galera que tá hoje na televisão, quase todo mundo que é muito conhecido, os narradores da Globo, os principais narradores do país, quase todos passaram pela rádio. Mas é complicado, porque o time é diferente. E aí um dia eu disse: pai, deixa eu fazer isso aí, deixa eu tentar. E aí é algo que, modéstia à parte, eu gosto muito de fazer. E é uma das coisas que eu acho que consigo fazer bem. Da hora. Cara, eu lembro muito bem. Agora você falando, eu comecei a lembrar do período que você fazia lá de Bujari, você mandava as informações pra TV5, né? Que na verdade era do tempo do Cidade 5, eu acho, né? Você ainda tava... Isso, apresentei muito, né? Apresentei muito o programa. E eu lembro também das coberturas dos carnavais aqui do Acre, que tinha até certo horário era liberado para criança e depois era adulto até de madrugada, né? Tinha o carnaval da família, né? Que era lá na Gameleira. E aí depois tinha o carnaval da galera que teve assim que cobria e tal. Era muito da hora, velho. E eu lembro também do período que você fez, eu não sei se é porque você falou da TV Gazeta. Eu lembro de você narrando futebol, acho que pela primeira vez, foi na TV Aldeia, que na verdade os jogos eram à tarde e aí passava reprise na TV Aldeia, né? Ou eu tô enganado? Não, na verdade começou na TV5 e depois a gente fez na TV Aldeia. Agora o grande diferencial das transmissões esportivas no Acre, falando do futebol, foi quando a TV Aldeia começou a fazer ao vivo, né, que foi uma coisa nova que não acontecia, tanto nos campeonatos estaduais quanto na Série C, né, que foi algo assim que o Acre experimentou, a televisão acreana experimentou algo que não acontecia.
Vou dar um exemplo. Nós começamos a transmitir na TV Aldeia e foi coincidentemente quando o Nauas de Cruzeiro do Sul começou a participar do campeonato estadual. E a visibilidade era tão grande, a audiência era tão grande, um negócio absurdo, que eu lembro de um comerciante contar pra gente em Cruzeiro do Sul, um comerciante de Cruzeiro do Sul, contar pra gente que se associou com 2 outros comerciantes, contrataram um avião para ir buscar em Manaus nada mais nada menos do que antena espinha de peixe. Por quê? É normal no interior, quem é do interior sabe, hoje em dia aqui em Rio Branco quase não tem mais, mas é normal no interior todo mundo ter parabólica, né? Por quê? Porque no interior você tinha 1 ou 2 emissoras só. Na maioria dos municípios, alguns anos atrás, só tinha Globo. Então todo mundo comprava parabólica para assistir a Band, Record, SBT, os outros canais. Não estou falando TV por assinatura, estou falando a parabólica tradicional. Só que a TV Aldeia, como é uma TV com retransmissão em cada município, ela não pegava na parabólica. Ela só pegava naquela tradicional espinha de peixe, aquela anteninha que você tem em casa. Como o sinal não era bom, não era um sinal assim, digital, a espinha de peixe, aquela que você põe fora de casa, aquela era a ideal. Então, assim, os caras, para ter ideia, tiveram que alugar um avião para buscar, para vender, de tanto que foi a audiência. Nós chegamos, é claro que aí não tem uma medição oficial, mas nós chegamos a ter jogos do Rio Branco, que viveu aquele auge naquela época, com jogadores incríveis como o Testinha, o Lei, o Doca Madureira, quem mais? O Marcelo Braz, que hoje é treinador do Rio Branco. Viveu o Juliano César, que é o maior artilheiro da história do futebol aqui dentro profissional. Viveu aquela fase os deuses do futebol não quiseram que o Rio Branco fosse para a Série B, mas de chegar muito perto. E nós fizemos transmissões que transmissões que pararam a cidade. Transmissões que a gente, era um horário de jogo da Globo do Flamengo, e a gente bancou a audiência, derrubou a Globo, porque era um negócio assim fantástico naquela época, foi incrível. Foi uma época que eu acho que nós contribuímos muito, a TV Aldeia, que infelizmente está fora do ar, mas contribuiu muito para o desenvolvimento do futebol naquele período. E é muito importante você tocar nesse assunto, porque assim, toda vez que eu falo de futebol acreano, eu troco ideia com o jogador. Já gravei com o Eduardo, que fez aquela campanha incrível no Atlético Acreano, né? O Neto Pessoa também, que agora tá no Remo. Já gravei com eles e eu sempre gosto de levantar o futebol acreano. Inclusive a cobertura do Campeonato Acreano a gente fez aqui no podcast. Cada rodada eu e o Kelton Pinho, que era da TV Acre, né? Que faz o GE, né, do Acre. A gente trazia detalhes da rodada, do programa da rodada, a gente fez e vai continuar fazendo no segundo turno também. E é muito importante você tocar nesse assunto, porque assim, tem gente que tem uma memória curta ou uma memória seletiva, que acha que o nosso futebol, ele é um futebol que morreu, sendo que não. Ele pode ter adormecido, mas eu lembro muito do nosso futebol batendo com grandes times. Eu falo para todo mundo que o Bahia é freguês do Rio Branco. Toda vez que o Bahia vem aqui. Naquela época do Rio Branco, aqueles anos, que eu sou péssimo de dizer a data certa, então não vou arriscar, mas é time que tinha o Zé Marco, que era volante, que hoje é treinador do Atlético. O Acre, o Rio Branco, foi o grande time da região norte naqueles anos. Nós podemos nos igualar ao Pará no futebol? Não. Por quê? Porque é um outro assunto que converso, se não hoje, outro dia que você quiser. A gente precisa muito avançar no nosso futebol. Não tá. Agora, dizer que não presta, dizer, olha, o futebol não vale nada, é tanto que tá aí o primeiro turno do campeonato estadual. Foi incrível. Campeonato maravilhoso, de um nível técnico bom. Precisa melhorar em muitos aspectos? Precisa avançar em muita coisa? Precisa. Mas nessa época do Rio Branco foi o grande time da região norte. A gente batia no Paysandu e no Remo toda vez que encontrava. Os caras tremiam com a gente. Só que a gente tem um grande diferencial, que é, na minha opinião, eu acho que é um assunto inclusive para outra oportunidade. Grande problema: nos falta torcida. Essa que é a verdade.
Futebol acreano precisa. O que é que o futebol acreano precisa? De dinheiro? Precisa. Todo mundo precisa de dinheiro. Precisa de organização? Precisa. Mas o que é que precisa hoje? De torcida. E torcida você consegue com dinheiro, com organização. O problema é esse. Mas o grande problema hoje do futebol acreano é falta de torcedor. Você tem. E o pessoal gosta. É levar para campo, é fazer com que levar para o estádio, claro que ainda agora tem a pandemia, é fazer com que as pessoas consumam o futebol acreano, porque as transmissões que a gente tem feito na TV da Federação, que é a gente agora passa a ser 24 horas, claro que é um site muito grande, contribui, mas na plataforma, por exemplo, transmiti ontem o jogo entre Guarani de Sobral e o Galvez pela primeira partida da fase decisiva da Série D. Nós tínhamos 6 mil pessoas assistindo. 6 mil. Negócio incrível. Claro que tinha muita gente lá do Ceará acompanhando o jogo, mas a média é essa, de 3, 4 mil pessoas assistindo os jogos. Então, assim, o que é preciso fazer muita coisa para melhorar. Mas que essa história de que o futebol acreano não presta, morreu, então, é conversa. Não, eu também acho. E eu tenho várias lembranças de jogos que passavam. Agora eu não vou lembrar qual era a TV que passava, se era na TV 5, se era na TV UD, mas eu lembro o primeiro jogo, na verdade, que tem de memória assim, afetiva, é Rio Branco e Juventus com o José de Melo lotado. Lembro muito bem de Rio Branco e Juventus, assim, pelo jogo do Campeonato Acreano, com o jogo pegado, José de Melo lotado. Até porque o José de Melo, lotava, né? O pessoal ia pra assistir o jogo. E assim, cara, eu perguntei pro Paulinho, quando eu gravei com ele, na verdade para todos os jornalistas que eu conversei, jornalistas esportivos, eu fiz essa pergunta, para você também eu vou perguntar. Tem um pouquinho de culpa também da galera que trabalha com isso aqui, né? Porque assim, diretorias, organização de eventos, porque se a gente já conseguiu, aí agora que é uma visão de alguém que consome futebol acreano desde que se conhece por gente. Então, tipo, se a gente já conseguiu colocar público nos estádios, na época tipo, tinha só o José de Melo e o Florestão, depois, antes de ter a arena, então significa que a gente consegue ainda colocar. E por que a gente não consegue? Porque a gente não atrai mais o público, né? E agora que a gente tem tecnologia, tem redes sociais, tem Instagram, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendi. E tem uma resposta básica para isso. É o seguinte: falta identificação com as equipes. Primeiro, só sai de casa para assistir um bom espetáculo. Tu sai de casa para assistir um bom espetáculo, então tem que ser atrativo. Por que o Rio Branco, naquela época, eu não vou falar aqui do José de Melo, porque eu tenho uma teoria um pouco diferente. A questão do futebol amador era muito, a qualidade técnica era melhor, não tenha dúvida. Mas você tinha menos opção, você não tinha um avanço tecnológico na época, você não tinha uma TV por assinatura para você assistir o que você quiser, você não tinha Netflix. Então, assim, e outra coisa, você pega 500 pessoas e põe no José de Melo é uma coisa. Você pega 500 pessoas e coloca na arena da Florestão, no Florestão é outra. O espaço é diferente. Não estou dizendo que o futebol acreano antigo não merece respeito. Pelo contrário, nós não mantemos a qualidade que a gente tinha. Só que eu acho que esse saudosismo, às vezes as pessoas dão uma exagerada. O bom era o amador. Não era. Se a gente não tivesse se profissionalizado, o futebol do Acre tinha acabado. Tinha acabado porque não há mais espaço para o amadorismo. E o grande problema dos clubes hoje é o amadorismo. Vou dar um exemplo. Badal, o que é que você acha que precisa hoje? Profissionalizar os nossos diretores de futebol. Tem que mudar as pessoas, nem sempre, mas as pessoas precisam se atualizar. Um exemplo claro: chegou um empresário de fora e pegou o Maitá. Não estou dizendo que todo mundo de fora tem que ser exaltado, que o povo do Acre, não estou dizendo isso. Mas vem com uma outra visão. Qual foi o resultado do campeonato? O Maitá foi campeão no primeiro turno. Mas não está dizendo que tem pessoal de fora? Quando é para vir para somar, é bem-vindo. Já você tem, por exemplo, o pessoal que veio para a parte de casa, que foi aquela desgraça que aconteceu. Então, assim, nós precisamos nos reinventar.
enquanto diretores, enquanto a própria crônica esportiva, os dirigentes dos clubes. O Galvez, por exemplo, é uma história de sucesso. Por quê? Porque já começou diferente, já começou mais profissional. É um exemplo de profissionalismo do futebol? Não, precisa avançar muito, mas cresceu, é o atual campeão acreano e tem aí poucos anos de fundação, exatamente por isso, porque foi mais profissional do que os outros. Por que tem equipes, por que o Independência não está no futebol com a história que tem? Por que o Atlético Clube Juventus acabou? Falta de profissionalismo dos seus diretores. Essa que é a verdade. Então a gente precisa criar essa identificação. Como é que faz isso? É um trabalho que não é a curto prazo. Você só vai levar a curto prazo o torcedor para o estádio se você montar uma equipe muito boa, como fez o Rio Branco naquela época, que as pessoas era um público de 2, 3 mil torcedores a cada rodada. Isso era muito grande. Mas isso a longo prazo você precisa formar torcedores. Você precisa ter o torcedor, a identificação com os clubes locais, o que hoje não acontece. Infelizmente, é muito pouco. Você, por exemplo, na época do auge do Rio Branco, você tinha torcidas organizadas. Você tinha a torcida Pano Branco do Rio Branco, você tinha a torcida Sangue Azul do Galo. Isso tudo sumiu. Tudo isso desapareceu. Por quê? Porque falta identificação. É uma pena quando a gente escuta isso, né? Juventus, Independência. O Independência ainda é recente, né? Mas o Juventus há tanto tempo aí longe do Campeonato Acreano. Cada ano que começa o Campeonato Acreano sem o Juventus, sem Independência. Pra gente que consome futebol local, é uma pena muito grande. Os times desse tamanho é longe, assim. Mas assim, cara, eu acho que a gente passou por um processo legal, e principalmente com o próprio Atlético Acreano, né, que hoje eu me digo como torcedor do Atlético Acreano desde 2014, antes mesmo até do Álvaro Miguel assumir o comando do time, né, que pra mim é o meu maior ídolo no Atlético Acreano, é o Álvaro Miguel, maior que qualquer jogador no Atlético. O Álvaro pra mim é o maior ídolo que tem no Atlético. O Álvaro, se você quiser a gente fala também disso, o Álvaro, na minha opinião, é o melhor técnico que a gente tem na história do futebol acreano. Mas eu tenho ressalvas, por conta da personalidade do Álvaro que o atrapalha. Mas de conhecimento, eu conheço poucos que chegam perto. É um cara que estuda, um cara que vai em busca de conhecimento, é um cara que está se atualizando sempre. Ele é muito bom. Não, o Eduardo e o Neto, que passaram por aqui, os dois falaram a mesma coisa, que ele é acima da média. O Álvaro, ele é acima da média. E o Eduardo também falou isso que você acabou de falar. Talvez pela personalidade dele, ele não tá assumindo um time de Série B e Série A hoje. Perfeito. Isso quer dizer, ele tem conhecimento para a Série B. Mas, por exemplo, quantas vezes eu vi o Álvaro, e digo isso porque eu sou fã também, mas quantas vezes eu vi o Álvaro, por exemplo, o jogo rolando, ele virar de costa pro jogo, virar pro torcedor que tá pedindo pra botar o fulano e esculhambar, um monte de palavrão. Aí você imagina, um Acre, um comportamento desse, mas uma grande torcida. Então, assim, ele se perde, já disse isso várias vezes publicamente, e digo isso lamentando, porque eu acho ele um puta de um treinador, um cara muito inteligente, mas se perde a personalidade dele muito exacerbada, né? Eu lembro um jogo contra o Náutico, do Atlético na Série C, que a torcida pede para colocar o Igor Goulart, que jogou no Remo, inclusive, que ele é um ala direito, né, que ele corre muito ali e tal, que ia mudar o time, ele pega e faz isso aí que você falou, ele vira as costas e não tá nem pra torcida. E eu lembro que o Floresta tava com um público bom naquele ano, né, da Série C, acompanhando o Atlético, que foi eleito naquele ano, foi eleito não, na verdade, né, foi o melhor Atlético entre todos do Brasil, pela campanha. Isso aí tem que ser reconhecido, mas é aquele negócio, cara, pra gente é um pouco angustiante, porque assim, são relâmpagos que acontecem, né, tipo um Rio Branco aqui, e depois
um Plácido ali, aí depois passa mais 5, 6, 7, 10 anos, aí vem um Atlético. Não tem uma continuidade de trabalho, né? São os lampejos, né, que acontecem. A gente tinha na época do Rio Branco uma organização, né, o Natal Xavier, que é outra pessoa que é um grande dirigente, mas peca também pela personalidade forte. Tinha um apoio muito grande do governo, que hoje não tem mais e não vai ter, e não é por conta de gostar ou não gostar, é porque a situação hoje é outra. Claro que cada clube tanto que vai ter um convênio que está para ser assinado, pode ter uma ajuda, mas o governo bancar clube não vai acontecer mais, porque a realidade é diferente hoje, e mesmo quem tenha esse perfil de querer ajudar, não vai conseguir. Então, assim, os clubes precisam caminhar com as suas próprias pernas. E esse é o grande desafio. Não é fácil, porque você pega um Rio Branco, por exemplo. Rio Branco já teve gente lá do quilate do Adem Araújo. Tá falando de um cara que tem uma história linda, dos maiores comerciantes do ar, quando eu digo assim, de história, né? Nem de grana não, porque também é o cara que é dono de uma rede de supermercado que é fantástica, o cara que começou do zero. Teve lá no Rio Branco, conseguiu? Não, porque não é fácil. Já passou o Bruno Cotapaiva, que é empresário, também reconhecido. Deu certo? Não, porque não é fácil. É fácil eu falar aqui, mas assim, o segredo, a receita do bolo é muito complicada. Não é fácil. Não é fácil, porque senão o pessoal já teria feito. Mas o que a gente precisa é discutir isso rotineiramente. Eu acho que o que falta é isso, é discutir os caminhos para o desenvolvimento do nosso futebol. Não, porque assim, eu acho, assim, eu acho que quem tá ouvindo a gente, o meu público aqui, que sabe que eu boto muito nessa tecla do futebol acreano, eu acho que a galera entende da dificuldade, a gente sabe da dificuldade que existe. E eu sei também, porque eu conheço pessoas assim, que não estão preocupadas em nada, em mudar nada do futebol local. Para eles, o futebol acreano não presta e pronto. Para eles é um fato consumado. Assim como eu também acredito que tenha, por parte da galera que está envolvida com o futebol, sejam árbitros, sejam diretores, sejam técnicos, sejam presidentes, que também não estão tão preocupados assim em evoluir, em crescer, para eles fazer o que já fazem. Não posso dizer, cravar, mas acredito que também tenha. Só que, por outro lado, a gente tem que entender que as coisas mudaram, que as coisas evoluíram e que o nosso futebol já ofereceu muito para o Brasil, não só em nível nacional, nem só em nível regional, mas para o Brasil, como foi as campanhas do Rio Branco, as campanhas, eu posso falar daquilo que eu vi, né, do Rio Branco, do Atlético, enfim. Então o pessoal já sabe que no Acre existe futebol bom. Pô, a prova máxima disso é um goleiro acreano na seleção brasileira, que é o Everton. Isso é a prova máxima, né? De que a gente tem como extrair coisa boa daqui. Então eu acho, assim, como telespectador e como amante do futebol acreano, é que falta agora eu falo dos dois lados, né? Público e diretores, público e galera que faz o futebol. Identificar as falhas que tem e ir corrigindo, cara. Mesmo que seja um trabalho de formiguinha, né? Mesmo que seja, como você falou, que não é algo fácil, né? Do dia pra noite. Mas, cara, cada ano evoluir mais, a cada ano identificar o que tá sendo falho, porque a impressão que dá é que fica só nós aqui, que somos amantes do futebol, né? Você e todo o pessoal da imprensa que faz um ótimo trabalho. Se não fossem vocês fazendo a transmissão do futebol acreano, onde é que eu ia assistir os jogos? Onde é que a gente ia assistir os jogos, né? Você só ia vir pelo rádio. Você tem toda a razão. Só que é o seguinte, o que é que acontece? Mudar, melhorar, dar trabalho. E é isso que alguns dirigentes não gostam. Por quê? Porque ficar do jeito que tá bom demais. Porque ele continua tendo poder em cima do clube, mesmo que não ganhe nada de dinheiro, mas tem essa coisa de ser o dono do clube. Eu vou dar a ideia de quando, por exemplo, eu participava, não vou citar nomes, mas quando eu participava como repórter das reuniões da federação, isso há muito tempo. Não tem nenhum dirigente hoje atual da época que fazia parte. Vou te dar um exemplo assim, se era a coisa tão boba,
porque as pessoas não conseguem entender a rivalidade que acontece nos outros estados. As diretorias do Flamengo, Vasco, do Rio de Janeiro, por exemplo, são rivais, são dentro de campo. Fora, tá todo mundo brigando para fortalecer o futebol carioca, que todo mundo ganha. Mesma coisa acontece em São Paulo. Aí aqui era assim. Dá um exemplo. Vamos dizer que o Rio Branco desse uma ideia genial, que ia melhorar o público, que ia melhorar a qualidade do futebol. Eu ouvi várias vezes dirigentes, não vou citar nomes, mas dirigentes levantar a mão e dizer assim: a ideia é muito boa, mas como é do Rio Branco, eu não vou votar contra. Aí o outro dizer: não, então se o fulano foi contra, eu também vou. E aí a proposta do Rio Branco, estou dando um exemplo, não é o Rio Branco, podia ser o Foca Clube, não era aprovada simplesmente porque era o Rio Branco. Porque os dirigentes tinham birra, não sei o quê, porque essas coisas de amadorismo no mais profundo sentimento. Então, assim, você tem toda a razão. É tanto que eu vou exaltar de novo o pessoal do Maitá. O cara chegou ontem aqui, montou um time e foi campeão do primeiro turno. Aí os caras estão dizendo assim: acontece ainda essa idiotice que como o cara vem de fora, deve estar atrás de ganhar dinheiro. Claro, ele vem atrás de ganhar dinheiro. Futebol não é filantropia, não. Eu quero que ele ganhe dinheiro muito, esse cidadão que eu nem conheço, mas que ele alavanque o futebol. Porque lá é uma proposta que me parece muito séria, né, de construção de CT, de pegar o clube pelos 3 anos, não é algo, uma aventura de alguém. Então, assim, se for para contribuir, tem que receber muito bem quem vem de fora. Essa troca de experiências é extremamente necessária. Não, claro, e outra, isso que aconteceu com o Maitá agora, óbvio que eu, como torcedor do Atlético, né, como um atleticano doente, eu fiquei muito triste pelo Atlético não ter sido campeão do primeiro turno. Mas fiquei muito feliz pelo Maitá, velho, pela história que é, né? Porque o futebol também não é só o título e o dinheiro em si, não é só a classificação, mas também a história que tem. Assim como foi o ADESG lá em 2006, no primeiro time, né? Me corrija se eu estiver errado, mas foi o primeiro time do interior, né, a ganhar o campeonato estadual. Isso, a ADESG. A história do ADESG, como foi o Plácido e agora o Maitá. Eu tenho muitos amigos que são lá do Maitá, lá da Vila do Incra, que ficaram muito felizes também por essa conquista. E essa história é bonita de contar, né? Essa história é linda de contar. E ver o Maitá ano que vem disputando Copa do Brasil e Série D vai ser muito, muito bom, velho, pra gente. E também pra galera que é de lá. Porque isso fortifica, isso mostra que o futebol não tá concentrado também só em Rio Branco, só na capital. E aí, é isso que você falou, cara. Trabalho de base, trabalho de CT, construção, identificação, que foi isso que me fez virar atleticano em 2014, quando o Elson assumiu lá o time do Atlético, né, fez a reformulação do time e fez aquele trabalho bonito. Não só eu, mas muitos amigos meus que não tinham time nenhum, o Acre passou a torcer pro Atlético Acreano por conta disso. Que a gente viu, a gente tem um time para torcer agora no Acre, olha só que coisa bonita. E mesmo o Atlético não estando, né, fazendo uma campanha péssima aí no brasileiro, no Campeonato Brasileiro, mas a gente ainda continua torcendo, a gente continua sendo torcedor, porque uma vez que você torce pro time, não tem como largar, né? O grande desafio é você fazer com que, não é deixar de torcer pelos times de fora, torcer pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Vasco, é torcer também pelas equipes locais. Esse é o grande desafio, porque no Nordeste ele sofre com isso também. Tanto que tem uma campanha que fala assim, nordestino de coração torce pelo time da região, para incentivar, né? Então assim, passa realmente por um processo, mas eu digo sempre, não é a curto prazo. A curto prazo, a torcida vai se tiver um bom time para assistir. Essa questão da formação do torcedor, isso é a médio e longo prazo. Tem que trabalhar com a criançada. Não, mas como eu falei, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de formiguinha prazeroso, é um trabalho que faz com que a gente... É aquilo que eu sempre falo, você tem que plantar uma semente, mesmo não vendo o resultado aparecendo. Né? Porque toda semente que se planta, a gente sabe que vai dar alguma coisa, vai gerar alguma coisa. Pode não dar nada também, mas pelo menos você fez sua parte, você plantou ali e tal. E eu acho que a imprensa
E aí quando eu falo imprensa, eu falo não só a mídia tradicional, mas como também a mídia alternativa, que é o que eu produzo aqui no meu podcast, lá nas redes sociais também. Tem um papel fundamental nesse processo, né? De dizer qual é o time que está bem, qual é os jogadores que estão chegando, o que está acontecendo aqui, essa campanha incrível do Maitá, invicta, esse título legal, essa história. Sabe o que é importante fazer, Jonathan? Por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo que você está falando, perdão para lhe cortar. Vou dar um exemplo claro, que fez esse ano o Andirá. O Andirá aqui tem infelizmente, a cultura de não investir na base, mas investir de verdade. As equipes pequenas, você pega o Atlético Paranaense, onde está falando do Everton. O Atlético Paranaense se tornou uma potência do futebol brasileiro trabalhando com a base. Fazendo lá muitos anos atrás um trabalho com a base. Você pegou o Andirá esse ano, por exemplo, ele priorizou o Sub-20. Sabia que não ia ter condições de disputar o campeonato de pau a pau, priorizou o Sub-20, foi campeão. Vai representar o Acre na Copa do Brasil Sub-20, na Campeonato da Sub-20 e na Copa São Paulo. Então, assim, eu, se sou dirigente, a primeira coisa que eu faço é investir na base. Uma base forte pode te dar dinheiro, uma base forte te dá elenco bom, tanto que tá aí. O último time de sucesso que nós tivemos foi o Atlético, com aqueles jogadores criados, no bom sentido, pelo Álvaro Miguel. Sim, é o trabalho de base, é o trabalho que faz com que o time ganhe forma, né? O time ganhe cara e que, caramba, é isso, gera lucro, gera tanta coisa no trabalho de base. Imagina, por exemplo, só pode cortar para ilustrar, a gente não tinha essa regra ainda, né? Mas imagina o Everton, se fosse agora, o dinheiro que o Juventus teria ganho por conta de seu clube que o revelou numa transação, como foi a transação quando ele saiu do Atlético Paranaense pro São Paulo. Imagina o que é 500, 600 mil reais no cofre de um time acreano. Por que os times acreanos são todos loucos pela Copa do Brasil? Por conta da grana que dá. Por quê? Se 600 reais é uma parte do salário do Gabigol, o futebol acreano, um clube pequeno como o nosso, é a salvação da lavoura do ano todo. Não, e isso é muito importante, né? Porque a gente acha que não é nada uma classificação para uma Copa do Brasil, para um brasileiro, mas, cara, a maior vitrine que não é para esses jogadores. Né? A maior oportunidade que eles vão ter de, pela primeira vez, sei lá, muitos jogadores pela primeira vez vão sair do Acre para jogar futebol. E isso tem que ser mostrado, né? Isso tem que ser, sei lá, tem que ser incentivado. Eu gravei com a menina lá de Ceará, a Débora Arruda. Ela é incrível, ela manja muito de futebol cearense. E ela falou que lá no Ceará, que ela faz a cobertura do time do Floresta e do Ferroviário lá. E ela fala que um time puxa o outro, né? Um time vai bem e abre vaga para o outro. E foi o que aconteceu no ano passado, 2020, né? Que tinha 3 times no Campeonato Brasileiro da Série D. Infelizmente, o Atlético estava lá porque caiu, né? Em 2019, da C para D. Mas tinha 3 times do Acre representando o Acre numa disputa que pô, vai que um time sobe para a Série C e fica 2 representantes na D. É uma vitrine melhor pro Acre, né? Então, tudo isso aí colabora, né? Sem dúvida alguma. Porque assim, a Série B, se por exemplo na época do Rio Branco chega a Série B, o Acre estaria em outro patamar, porque a Série B já era muito diferente da Série C e da Série D. Ele vai puxando, né? Porque quando você tem um time na Série B, ele vai puxando os outros, por mais que sejam em competições diferentes. Então, a gente tem um caminho muito grande a traçar. O campeonato acreano este ano está muito bom. Eu me surpreendi, estou surpreso com o nível técnico. Essa equipe do Maitá, que vai sofrer agora no segundo turno, vai perder jogadores importantíssimos, mas é um time muito bom. Não acredito que é esse ano que a gente passou. Não acredito que o Galvez vai passar do Guarani de Sobral. Tomara que eu queime a minha língua. Eu adoro fazer isso. Essa coisa de jornalista que não opina, eu pode me zoar. Eu narrei não sei se você sabe, eu narrei no Sub-20, agora sábado, e quando aos 51 minutos que
O Andira fez o gol, eu narrei que era o gol do título, do título inédito. Aos 56 o Atlético empatou. Eu me amarrei, porque não deu problema nenhum nisso. Tomara que o Galvez, mas eu não acredito, pelo que a gente teve que jogar, fica no meio do caminho, acho que já fica, não passa pelo Guarani de Sobral, mas a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha. Acho que o campeonato esse ano é um bom começo. Com certeza. E outra coisa também, já deveria ser um incentivo enorme para esses times o fato de ter só 2 vagas, né? Porque a gente tem 3 times considerados grandes agora, né? Grandes localmente falando, que é o Rio Branco, o Atlético e o Galvez. Um vai ter que ficar de fora, né? Já ficou o Rio Branco agora, né? Durante, sei lá, depois de muito tempo que a gente não viu o Rio Branco fora de competição nacional, ficou agora. Então já deveria ser um incentivo a mais. E agora só tem mais uma vaga, né? Que o Maitá já pegou a dele. E tem 3 times considerados. E isso é legal também, né, Badaró, a gente observar, né? Que não existe mais esse negócio de grande e pequeno, né? Tipo, agora quem faz o melhor investimento, quem tem o melhor trabalho, né? Quando a gente estava falando da questão da Série C do Rio Branco naquela época, em compensação, o campeonato acreano era muito ruim. Por quê? Porque você começava o campeonato sabendo que o Rio Branco era o campeão e ficava discussão quem era o vice. Quem vai ser o vice esse ano? Porque o Rio Branco ganhava. Isso não é bom. Claro que para a torcida do Rio Branco, óbvio que não é, mas para quem é torcedor do futebol acreano, eu como sou juventino, eu torço pelo futebol acreano. Então, assim, pro futebol não é legal. Não é bom de jeito nenhum isso. Então nós passamos muitos anos, o campeonato estadual era muito desinteressante, porque o Rio Branco dominava, ganhava, fazia o que queria, e foi muito bom a gente ter o crescimento de outras equipes ao longo dos últimos anos. O Atlético, né, que voltou a ser um grande time, o Galvez, que ascendeu muito rápido, e agora o Maitá. Isso é muito bom pro futebol acreano. Demais. Badaró, eu até escrevi aqui, quando você falou lá atrás, que eu queria que você falasse um pouco disso, que também é um pensamento que eu tenho, que eu sou um amante incondicional da comunicação, mais especificamente do rádio. Eu sou muito apaixonado por rádio, quem me conhece, quem é meu amigo sabe. Eu criei o podcast, inclusive, para saciar um pouco da minha vontade de trabalhar em rádio. Eu tive uma experiência muito curta com rádio, na Gameleira FM, ali na 6 de agosto, né? A gente tinha um programa de igreja lá, eu apresentei um programa lá durante 7, 8 meses. E, cara, ali o meu amor, que já era grande por rádio, só aumentou, assim, né? Ter a experiência com rádio. E você falou uma frase lá atrás que era sobre abrir mão de um salário X para ganhar menos, mas para fazer o que você gosta. E eu queria que você falasse, óbvio, né, com toda a sua experiência, com tudo que você já viveu na comunicação, que você deixasse também, além de um conselho para mim, mas também para quem vai nos ouvir, que talvez seja jovem, tá ali nesse processo de identificação profissional do que vai fazer, do que não vai fazer, sobre essa coisa de fazer e fazer bem aquilo que gosta, independente do salário que venha a ganhar a curto prazo, né? Porque todo começo é difícil, mas por fazer aquilo que ama, por fazer aquilo que gosta, porque bons profissionais, pessoas que querem fazer aquilo que ama, bons profissionais formam bons trabalhos, né? Jonathan, cara, eu conheço advogado que não tem nenhum cliente, que não passa fome, mas vive com muita dificuldade, porque alguém fez ele ser advogado, porque tem que ser advogado, porque tem que ser doutor. Eu conheço professor que quando vai para a sala de aula ele está realizando um sonho. Eu conheço médico que quando põe aquela roupa branca, não é o prazer da vida dele. Eu já conheço um médico que põe aquela roupa branca, é uma desgraça para ele. O dia dele é um tormento, porque ele não queria ser médico. Eu sempre digo o seguinte: faça o que você gosta, porque as portas se abrem. Você tem que ter na sua vida, você decidir o seguinte: qual é o seu objetivo? É ser feliz ou ser milionário? Então eu estou dizendo, porque viver bem você consegue. Se você for bom profissional, você consegue viver de forma razoável, de forma digna. Agora, se você botou na cabeça que você quer ser milionário, quer ser doutor, você quer ser
reconhecido, mas infeliz, é um direito de cada um. Mas é óbvio que quem trabalha com rádio tem deficiências, tem dificuldades, mas é muito prazeroso. Eu sempre digo, trabalhe com o que você gosta. A primeira coisa que você tem que levar em consideração quando você decide uma profissão a seguir é se você gosta daquilo que você vai fazer. Tudo depois é consequência. Tudo. Você pode ser a pessoa mais simples do mundo, quando eu digo em relação ao trabalho. Se você for feliz no que você faz, as portas vão se abrir, você vai conseguir viver. Mais ainda hoje em dia, quando a gente está vendo aí tanta gente sobrevivendo fazendo digital influencer, fazendo. Então, você daqui a pouco pode viver desse podcast, por exemplo. Eu sempre digo para as pessoas, não desistam. Eu agradeço a Deus um dia que eu resolvi perder um salário grande para ficar com um pequeno, porque hoje eu com certeza seria infeliz, não teria me encontrado como profissional e hoje não seria feliz fazendo o que eu faço. Com certeza, que é uma frase que eu sempre falo também, que existem coisas que o dinheiro não compra. Na verdade, existem muitas coisas que o dinheiro não compra, né? E eu acho que realização pessoal é uma delas que tem dinheiro nenhum no mundo, nenhum que compre. Eu sempre gosto de citar o exemplo do Silvio Santos, né? Que é um cara que sou muito fã na comunicação, que é um cara que não tá nem aí pro dinheiro que tem. Assim, falando de forma arbitrária, né? Porque a gente percebe o sorriso no olhar daquele cara quando ele faz aquele programa dele. A gente vê que ele nasceu para aquilo. Ele nasceu para fazer TV. Ele nasceu para comunicar. A arte dele é aquela. Ele não é um cara apegado. Tanto que ele fala o nome da Globo abertamente, ele fala o nome da concorrente tranquilamente, porque ele não está interessado nisso. Ele está interessado em todo dia fazer o que ele nasceu para fazer. E eu acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente, é ser feliz e fazer os outros felizes, porque e aí tu pode ser um profissional, se tu não gostar do que tu faz, ruim, tu não vai passar a verdade, seja na narração, seja como repórter, seja como médico. O segredo, meu amigo, é fazer o que gosta. Adaró, muito obrigado, cara, por essa 1 hora de conversa que a gente teve aí. Você sabe que você está realizando um sonho de um menino lá atrás, de trocar ideia com você, naquele tempo onde era difícil a gente ter acesso a vocês. Eu não sei se você tinha essa percepção, mas eu sou ali eu nasci e me criei no bairro Chico Mendes, ali, São Francisco, sabe onde é, né? Sim, claro. E ali, cara, hoje tem um asfaltozinho ali, graças a Deus, mas na época que eu morava lá, era precário demais, era favela praticamente, né? Mato e isso só. Então a gente, pra gente que nasceu e se criou ali em São Francisco, ali no tempo que era invasão ainda, a gente tinha vocês como referência. Eu lembro de a gente se reunir lá, quando a gente chegava da escola, era horário do Globo Esporte do Acre, o Paulinho Henrique Nascimento. E a gente se reunia para ver as notícias do futebol local e do futebol do Brasil, né? E era muito bom. Então, essas lembranças muito, muito iminentes na cabeça. Então, muito obrigado por você ter cedido esse espaço, seu tempo para trocar ideia comigo e aí ter eternizado aí no podcast essa conversa. E esse agora é o seu lugar de fala. Fique à vontade para falar o que você quiser. E mais uma vez, obrigado. Cara, eu fico verdadeiramente emocionado, cara, de ter um jovem inteligente com a bagagem que você já tem, se dizendo meu fã. E esse tipo de coisa que vale mais do que um grande salário. Dinheiro é bom, é óbvio, né? A gente paga as contas, a gente vive bem, mas esse tipo de realização que você está me proporcionando, o presente não é seu, o presente é meu, tenho certeza disso. De eu poder estar aqui hoje compartilhando da minha história, de alguém que cresceu me ouvindo, me assistindo, um prazer imenso, cara. Eu quero dizer que tu me deixa emocionado. Quero te convidar para ir na narração que a gente está fazendo na FAC TV, que eu acho que você deve ter acompanhado, o Acreano, a CD, te convidar para qualquer dia desse ir lá, porque a narração, a
assistindo na televisão uma coisa, ou no celular, seja lá onde for, uma coisa é presencial. Então quero te convidar pra gente estar junto qualquer dia desses, e é só combinar e, cara, dizer que obrigado pela toda a consideração, pelo carinho, pelo respeito ao meu trabalho. Aí eu vou cobrar, hein? Isso aí eu vou cobrar, hein? Tá marcado já. Querer ir lá, cara, muito obrigado mesmo. E galera, segue a gente nas redes sociais, segue o Badaró também lá no Instagram, segue o pessoal aí que faz uma ótima cobertura. A gente ainda vai continuar fazendo a cobertura do Campeonato Acreano e vou te encher mais um pouquinho de saco aí pra você gravar umas externas pra gente, Badaró. Quando quiser, virei teu funcionário, é só me falar. Valeu, querido. Boa noite, obrigadão, hein? Abração, valeu.